Sempre que abrimos um site ou enviamos uma mensagem, há uma espécie de coreografia digital a acontecer, invisível, e que atravessa o mundo numa fração de segundo. Parece tudo tão simples, não é? Mas por baixo, a arquitetura que suporta isto é, bem, de uma complexidade inacreditável. E é isso que vamos explorar hoje. Exatamente. Vamos seguir o rastro de um pedacinho de informação, desde que sai do nosso telemóvel até chegar ao seu destino. Vamos perceber porque é que o sistema de matrículas da internet, digamos assim, se esgotou e teve de ser reinventado. E, claro, vamos espreitar o jogo do gato e do rato da cibersegurança. E o material que temos para nos guiar é uma mistura mesmo fascinante. Por um lado, temos um artigo académico bastante denso sobre segurança em redes sem fios, daquelas que não têm uma autoridade central, sabes? Uhum. Depois, temos notas técnicas de um workshop de análise de tráfego, que é quase como um manual detetive de rede. E para o quadro geral, artigos da Wikipedia sobre os protocolos base da internet e umas apresentações sobre a migração global para o IPv6. Certo. Então, a nossa missão hoje é mesmo essa. Desmontar a máquina, perceber como funciona, como está a ser reconstruída em pleno voo e como é que se defende. Pronto, vamos a isso. Por onde começamos? Talvez pela unidade mais básica de todas. Exato, o pacote IP. Tudo, mas mesmo tudo o que fazemos online é partido em pequenos pedaços, em pacotes. As notas do workshop usam uma analogia ótima. O cabeçalho de um pacote é como o envelope de uma carta. Ok. Tem o remetente, o destinatário, os endereços IP, o básico. Mas que mais vai nesse envelope? Bem, é aí que a coisa fica interessante. Há um campo chamado tempo de vida, ou TTL, só que o nome engana um bocado. Não mede tempo, não mede segundos, Medo quê, então? mede saltos. Cada vez que o pacote passa por um router, na sua viagem, este número diminui em 1. Se alguma vez chegar a 0, o pacote é, pronto, destruído. É para impedir que pacotes perdidos fiquem a circular para sempre, não é? Exatamente, para não criar lixo espacial digital. Mas espera, há aqui um pormenor curioso. Que é? As fontes mencionam uma coisa que parece quase uma falha. É verdade que se consegue ter uma ideia do sistema operativo de alguém só com base neste valor TTL. Sim, uma espécie de impressão digital acidental. Não é 100% fiável, claro, mas dá uma pista muito forte. As notas técnicas explicam que sistemas operativos diferentes começam com valores TTL diferentes. O Linux, por exemplo, normalmente começa com 64. E o Windows? O Windows costuma usar 128. A Apple também anda pelos 64. Então, se recebermos um pacote com um TTL de, sei lá, 118, podemos assumir que provavelmente começou com 128 e deu 10 saltos. O que aponta para quê? Para uma máquina Windows. E um atacante pode usar isso? Se souber que está a lidar com um servidor Windows, pode procurar exploits específicos para esse sistema. Precisamente. É uma pequena fuga de informação, mas que pode ser o primeiro passo. Outro campo crucial nesse envelope é o protocolo. O pacote IP é só a caixa, o contentor. Este campo diz o que vai lá dentro. Certo. Se é uma página web, se é um vídeo. Exato. Pode ser TCP, que é o protocolo fiável usado para carregar páginas web, que garante que todos os pacotes chegam e pela ordem certa. Ou pode ser o DP, que é mais rápido, mas menos fiável. Usa-se para streaming ou jogos online, onde perder um pacote ou outro não é o fim do mundo. Ok, percebida a estrutura do pacote. Mas a internet é um emaranhado gigante. Como é que um pacote, no meio deste caos todo, sabe qual o próximo passo a dar? Para ir, sei lá, de Lisboa a Tóquio. Essa é a beleza do roteamento. Nenhum router conhece o caminho completo. Era impossível. Em vez disso, cada um tem uma tabela de roteamento. É como uma lista de indicações muito simples. A lógica é: para destinos na rede X, envia para o meu vizinho o router Y. E para todo o resto? Para todo o resto, envia para o meu vizinho o router Z. É uma cadeia de confiança. Cada router só precisa de saber para onde dar o próximo passo. E o nosso computador em casa, ou o telemóvel, também tem uma tabela destas? Tem, mas muito simples. A maioria tem o que se chama uma rota padrão. Basicamente, a regra é: se eu não sei para onde isto vai, envio para o meu gateway, que é o nosso router de casa. A partir daí, routers muito maiores, dos fornecedores de internet, tratam do assunto. E a comunicação entre essas redes gigantes, como a Vodafone, a Google, como é que funciona? Isso é gerido por um protocolo chamado BGP, o Border Gateway Protocol. As fontes descrevem-no como o protocolo que, no fundo, cola a internet. O mais curioso é que ele não foi desenhado a pensar em segurança, foi desenhado a pensar em cooperação. Em confiança.
Uma falha aí pode ser catastrófica. E é esta infraestrutura, assente em confiança e num sistema de endereçamento dos anos 80, que está a ser virada do avesso. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. O sistema original, o IPv4, endereços de 32 bits, isso está a cerca de 4,3 mil milhões de endereços. Na altura, nos anos 80, devia parecer um número infinito. Parecia, mas o problema foi a nossa própria fome de conectividade. Uma das fontes sobre o IPv6 sublinha um ponto-chave. A conta não é um endereço por pessoa. Hoje, uma só pessoa tem um computador, um telemóvel, um relógio, uma televisão. Um frigorífico, se calhar. Exato. Multiplica isso por milhares de milhões de pessoas e os 4,3 mil milhões de endereços, pronto, desapareceram. Oficialmente, esgotaram-se por volta de 2011. Mas a internet não parou, como é que sobrevivemos durante mais de uma década? Com muitos, muitos remendos. O mais famoso é o NAT, Network Address Translation. Uma das fontes explica-o de forma muito clara. Imagina que o teu router de casa tem um único endereço IP público. É como a caixa de correio de um prédio de escritórios inteiro. E lá dentro? Lá dentro, o teu computador, o telemóvel, tudo, tem endereços privados que não são visíveis para o mundo. O router funciona como um porteiro. Anota os pedidos de cada dispositivo e encaminha as respostas para o sítio certo. Parece engenhoso. Qual era o problema? O problema é que quebrou um dos princípios da internet, a conectividade ponto a ponto. Qualquer pessoa que tentou configurar um jogo online nos anos 2000 sabe a dor de cabeça que o NAT era. Foi um recurso, não uma solução a longo prazo. O que nos leva à solução definitiva, o IPv6. As fontes descrevem-no como uma mudança de escala quase cósmica. É uma expansão que é difícil de visualizar. Passamos de 32 bits para 128. O número de endereços é 340 seguido de 36 zeros. Uau! Uma das apresentações que vimos dá a melhor perspectiva. É suficiente para dar um endereço IP a cada grão de areia de todas as praias e desertos da Terra. E ainda sobravam bilhões de redes do tamanho da internet atual. O problema do esgotamento de endereços está, na prática, resolvido para sempre. Para sempre. Ok. Se a solução é tão boa e resolve um problema tão fundamental, por que é que esta transição está a demorar décadas? Por que é que não se pode simplesmente virar o interruptor? Essa é a pergunta de $1 bilhão. A resposta é complexidade e inércia. A internet é descentralizada, não há um botão central. É preciso que todos atualizem os seus sistemas. Fabricantes, software, fornecedores de internet. É um esforço global. Então, em vez de uma mudança, temos uma coexistência. Os dispositivos e os servidores aprendem a falar as duas línguas, IPv4 e IPv6, e usam a que for mais conveniente. Isso parece incrivelmente ineficiente. Manter dois sistemas a funcionar em paralelo não cria o dobro dos problemas e das vulnerabilidades. Cria, sem dúvida. É um compromisso. Mas a alternativa, ter duas internets separadas, era muito pior. Outra técnica fascinante que as fontes detalham é o tunelamento. Tunelamento? Imagina que um pacote IPv6 precisa de atravessar uma parte da rede que só entende IPv4. Ele é, na prática, embrulhado dentro de um pacote IPv4. É como colocar uma carta moderna num envelope antigo para que os correios antigos a consigam entregar. E, claro, toda esta complexidade, dois sistemas, mais estes túneis, é um prato cheio para quem quer explorar falhas. É um prato cheio. E abre a porta por um universo de ameaças que exploram a forma como estas redes foram desenhadas para cooperar. A natureza distribuída da internet é a sua força, mas o nosso artigo académico diz que é também o seu calcanhar daqueles, certo? Exatamente, especialmente em redes onde não há uma autoridade central. E o que há brilhante nesse artigo é como classificar os atacantes. Há os externos, que tentam forçar a entrada, mas os perigosos a seio são os internos. Porque já estão lá dentro? Já estão dentro de casa. São nós da rede que são considerados de confiança e podem sabotar tudo a partir de dentro, explorando a cooperação que faz tudo funcionar. Os nomes de alguns destes ataques que o artigo descreve são fantásticos. Vamos falar do ataque bizantino. De onde vem este nome? Vem de um dilema clássico da teoria dos jogos, o problema dos generais bizantinos. A história é esta. Vários generais bizantinos cercam uma cidade. Eles precisam de coordenar o ataque, mas só comunicam por mensageiros. O problema é que alguns generais podem ser traidores. Ah, ok. Um traidor pode enviar uma mensagem a dizer atacar ao amanhecer para um e recuar para o outro. Semeia a confusão e garante a derrota.
E como é que isso se aplica a uma rede de computadores? A analogia é perfeita. Um ataque bizantino não é um router que simplesmente avaria. Isso é fácil de tratar. Um ataque bizantino é um router comprometido que continua a funcionar, mas que envia informação de roteamento falsa. Desinformação. Pura desinformação. Ele diz aos vizinhos: eu tenho o caminho mais rápido para a Google. Quando não tem, desvia o tráfego, cria o caos. É muito mais difícil de detectar do que uma simples falha. Outro nome incrível. Ataque Sybil. E a origem é igualmente fascinante. Vem do livro Sybil, um caso clínico de uma mulher com transtorno de personalidade múltipla. Numa rede, um ataque Sybil é quando um único nó malicioso cria centenas ou mesmo milhares de identidades falsas, fingir ser muitos dispositivos diferentes. E para quê? Qual é o objetivo? As implicações são enormes. Imagina uma rede onde as decisões são tomadas por votação. Um atacante Sybil cria 1000 cidadãos falsos e ganha qualquer votação. Ou numa rede de partilha de ficheiros, usa as suas múltiplas identidades para monopolizar os recursos. Isto é assustador. A própria cooperação da rede é transformada numa arma. Há mais exemplos. Sim, há um que é brutalmente simples e eficaz: o ataque de buraco negro. Black hole. Exato. Aqui, um nó malicioso anuncia a toda a gente que tem o caminho mais rápido para todos os destinos. Como os routers são desenhados para serem eficientes, começam a enviar-lhe todo o tráfego. O nó malicioso, em vez de o reencaminhar, simplesmente descarta tudo. Os pacotes desaparecem. Desaparecem. Como se tivessem caído num buraco negro. Mas há ataques ainda mais subtis. O artigo fala de um chamado exaustão de bateria. Este não visa roubar dados, pois não? Não. O alvo são dispositivos móveis. O atacante envia continuamente pacotes pequenos e inúteis para um telemóvel. Cada pacote, por mais insignificante que seja, força o rádio do telemóvel a acordar do modo de poupança de energia. E isso gasta a bateria. Gasta imensa bateria. Se repetires isto milhares de vezes por minuto, a bateria do telemóvel pode esgotar-se em poucas horas, em vez de durar um dia. É um ataque de negação de serviço focado num recurso físico, a bateria. Incrível. Então, de um simples clique numa página, passamos por pacotes, por uma atualização planetária de protocolos e por esta batalha constante contra ataques que usam a lógica da própria internet contra ela. Exatamente. E se olharmos para todas estas fontes em conjunto, emerge uma tensão central, quase filosófica, a tensão entre a descentralização e a confiança. Explica lá isso melhor. A grande força da internet, a sua resiliência, vem do facto de não ter um centro. Não há um único ponto de falha. Mas essa mesma natureza distribuída torna a confiança um problema infernalmente difícil. Como é que um router sabe que o seu vizinho está a dizer a verdade? E essa parece ser a questão fundamental que a cibersegurança tenta resolver todos os dias. É a questão central. E o artigo académico aponta para uma direção interessante: o desenvolvimento de sistemas de reputação. Nestes sistemas, os nós da rede constroem confiança uns nos outros com base no seu comportamento passado, tudo gerido por algoritmos. Interessante. Se um nó se comporta de forma fiável, a reputação sobe. Se começa a fazer coisas estranhas, a reputação desce. E os outros nós simplesmente deixam de confiar nele. O que nos deixa com um pensamento final para ponderar. À medida que o nosso mundo físico se funde cada vez mais com o digital, com carros, casas, cidades inteiras a ficarem online, será que vamos começar a ver estes sistemas de confiança algorítmica a sair do mundo das máquinas e entrar no nosso? Onde é que queres chegar com isso? Será que no futuro teremos uma pontuação de reputação digital, calculada com base em tudo o que fazemos, que influenciará com quem fazemos negócios ou em quem o sistema confia? É uma ideia que é, ao mesmo tempo, fascinante e, bem, profundamente inquietante.